ideia de um sono totalmente independente e sem interrupções está longe de ser universal, viu? E claro, gente, não é tão simples assim. O importante é se informar sobre o assunto, entender o que pode funcionar melhor para você, para sua família, para o seu bebê. E para conversar sobre isso com a gente recebe agora a doutora pediatra Suzana Matos. Doutora Suzana, muito obrigada pela participação. Obrigada. Esse assunto aqui acho que foi um dos mais pedidos desde que a gente começou o nosso quadro. Buchudinha também, grávida. O que é a autonomia do sono, hein? Bem-vinda. Obrigada, Sofia. Bom dia a você, a todos os telespectadores. É um prazer estar com vocês. Esse é um tema muito pertinente de ser abordado, porque é justamente isso. Assim, existe uma pressão muito grande para o bebê dormir. Mas, na realidade, todo bebê dorme. Na realidade, o que acontece é que, às vezes, ele não dorme dentro do que a gente espera. Cria-se uma expectativa, de um padrão, né? Exatamente. Então, por vezes, se idealiza muito a autonomia de sono. Então, o que é a autonomia de sono? É esse bebê conseguir adormecer sozinho e retomar o sono a cada microdespertar sozinho também, sem a necessidade ou com mínima necessidade de intervenção dos pais ou cuidadores. Então, o que se espera é que um bebê acorde aí durante o sono noturno, por exemplo, a cada 40 minutos, 1h40, mas que ele consiga, às vezes, juntar um ciclo de sono ao outro e voltar a dormir, mas às vezes ele vai precisar de ajuda. E essa autonomia que se busca desde o nascimento, na realidade, nos primeiros 3 meses que a gente tem a esterogestação. Um bebê que é muito dependente, que nem sabe que nasceu ainda, que precisa de muito colo, aconchego, segurança, porque um sono que evolua para a autonomia de sono passa por um bebê que foi seguramente atendido. É um bebê que está confortável com esse momento de sono. Se é sempre um estresse, o adormecer, o dormir para essa criança provavelmente vai ser uma criança que vai ser mais irritada, que vai ter dificuldade com esse sono. Mais agitada também, e, consequentemente, é uma família mais exausta. Mais exausta porque está ali tentando, de qualquer forma, colocar aquele menino, aquela menininha para dormir sozinho, sendo que estamos começando já, né, gente? Cheguei aqui agora, me ajuda a entender como que funciona esse processo. E parece que a internet hoje, principalmente, a gente tem os jogadores de plantão, a gente tem uma grande quantidade de especialistas que falam sobre isso. E aí é claro que a mãe fala assim, não, se a minha vizinha consegue, eu também vou conseguir. Se o filho dela dorme a noite inteira, eu vou fazer o meu dormir. Eu vou tirar ele do peito de alguma forma e fazer com que ele durma. E não funciona bem assim, né? Não funciona. Eu sempre falo para os pais assim que a autonomia é sim uma possibilidade, pode ser sim uma realidade para muitas famílias. A questão é os pais se colocarem na posição de promotores e incentivadores do sono. Às vezes a gente idealiza o sono perfeito, mas a gente não sabe o que a gente precisa fazer para melhorar basicamente o sono dessa criança. Então existem alguns princípios básicos que eu acho que tem que ter sim em mente, porque eu vejo que às vezes o despertar, ele acontece por falha só no controle do ambiente. Por exemplo? Que ambiente é esse? Então, se esse bebê, ele vai estar dormindo, seja um bebê maior que dorme sozinho no quarto dele, um bebê menor que dorme no quarto com os pais, esse quarto tem que estar mais escuro. Evitar ligar luzes brancas nesse ambiente quando você for atender esse bebê durante a noite. Se for necessário fazer uma troca de fralda, amamentar ou dar mamadeira, que se ligue uma luz indireta, de preferência de cores mais quentes, então amarela, laranja, vermelha, prioritariamente, preferencialmente. Controle de temperatura, então que esse quarto esteja fresco, que essa criança esteja com a roupa confortável, porque às vezes acha que a criança sente frio, aí encasaca a criança toda. Coloca um bocado de coisa. E aí a criança acorda de instante em instante com calor. Além disso, falei do ambiente, a iluminação, temperatura do ambiente. Outra questão, às vezes a gente fica com tudo apagado, mas está a televisão ligada, o celular o tempo inteiro no rosto dessa criança, então é muita luz branca, muita luz azul, que acaba atrapalhando o sono da criança. Conversas também nesse quarto, então quando a gente vai atender o bebê, eu sempre falo para os pais criarem como se fosse rituais nesse atendimento e até no que se fala. Tá tudo bem, a mamãe tá aqui, a mamãe vai trocar a sua fralda. Para aí, sem grandes conversas. Eu sei que o bebê ele começa a rir, começa a falar, a gente, ai meu Deus, que coisa linda, quer beijar. Mas tentar conter um pouco essa interação durante a noite, porque senão a gente acaba prolongando um despertar noturno. Perfeito. Então, esses são os pilares básicos de um ambiente adequado para o sono noturno. Doutora, uma dúvida comum. Nos primeiros dias de vida, esse bebê vai para casa com a mãe, com o pai. Esse bebê, ele deve ser indicado ali a dormir no berço, sozinho no quartinho dele?
Ou é indicado que nesses primeiros dias, principalmente as mamães de primeira viagem, tem um berço no próprio quarto dos pais? O que é indicado é que seja quarto compartilhado. Se vai ser no quarto dos pais ou no quarto da criança com um dos cuidadores, fica a critério da família. Mas essa criança ela tem que dormir acompanhada. E não é acompanhada da babá eletrônica. É acompanhada de um humano, de uma pessoa ali. Até pelo menos quanto tempo? Geralmente até 4 a 6 meses. Essa criança precisa estar virando e desvirando muito bem para a gente ter a segurança para fazer a transição para outro ambiente. E aí ela poder ficar, por exemplo, às vezes com uma babá eletrônica. Ou, enfim, sem essa necessidade de supervisão instantânea. Mas nas sonecas do dia, esse bebê pode ficar sozinho no berço dele com supervisão da babá eletrônica ou ele precisa ficar sendo supervisionado a todo momento também nas sonecas? O ideal é que ele tenha sempre uma supervisão. O bebezinho recém-nascido, ele é muito imaturo. Tá bem claro que às vezes a gente lança a mão de colocar essa babá eletrônica pertinho do bebê para a gente conseguir fazer alguma coisa, principalmente aquelas mães que são sozinhas, né? Enfim, não tem uma rede de apoio em casa. Mas o ideal é esse bebê estar com o sono supervisionado por causa do risco de sufocamento, engasgo durante o sono. São coisas que podem acontecer, eventos que podem acontecer. Também, né? E, doutora, aquele bebê que não dorme sozinho no quarto, agora a gente está falando dele um pouquinho maior, né? Que ele não dorme sozinho no quarto, ele sempre foi acostumado ali a dormir próximo aos pais, ou até mesmo pais que colocam o bebê na cama, o que não é indicado, né? Esse bebê ele vai ter mais dificuldade posteriormente? Não necessariamente. Eu sempre falo assim que, como você disse, tem muita informação e tem muito especialista. Mas é muito da nossa cultura ocidental, essa necessidade do bebê dormir a noite inteira, o bebê dormir sozinho no quarto dele, sim, porque a nossa vida tem um padrão de movimento, de trabalho, de produtividade diferente dos orientais. Mas o que essa criança precisa, o problema não está na cama compartilhada. Não vai ter mais dificuldade para fazer essa transição. Então, quando a família achar pertinente a transição, é sim possível, que a criança precisa estar segura, independente da idade. Seja com 4 a 6 meses, seja com 3, 4 anos. E como é que funciona se esse bebê tiver com dificuldade ali? Toda vez que ele for colocado no quartinho sozinho, ele começar a chorar? É que, como a gente estava falando, nessa questão das redes sociais e de todos os especialistas, todo mundo vira expert e emite opinião e que aquela opinião ali é a que vale. O bebê não pode dormir 2 horas sozinho, o bebê não pode dormir mais que 2 horas, também não pode ficar acordado por mais que 2 horas quando é recém-nascida. Não funciona assim, né, doutora? Assim, pensando nessa criança que às vezes demanda um pouco mais de atenção, o que eu falo é disponibilidade. Então, se a minha proposta é transicionar, vamos supor, uma criança de 3 anos para o quarto dela, já começar a falar isso com a criança, abordar isso com a criança, às vezes preparar esse quartinho, deixar mais lúdico. E o familiar, enfim, a família mesmo, os pais terem disponibilidade para acolher a criança nesse ambiente. Então, fazer, às vezes, o quarto compartilhado no quarto dessa criança, entendeu? Então, os pais deitam lá e aí avisa essa criança que, depois que você dormir, a mamãe vai para o quarto dela. Mas sempre que você precisar, a mamãe vai estar aqui, pode chamar a mamãe. Então, a criança se sentir segura nesse processo de transição, ela não está sendo deixada ali, abandonada. Enfim, ela tem um cuidador que é responsivo a ela. E quando esse bebê, por exemplo, ele começa a chorar e essa mãe quer tentar incentivar com que ele fique mais sozinho ainda sendo bebê, por exemplo, com 6, 7 meses no quartinho dele. É interessante essa mãe fazer testes, vou deixar ele chorar um pouquinho e volto, mesmo que tenha aquela dorzinha no coração, ou é importante sempre dar esse aconchego, porque o bebê quer aconchego, né? Eu falo muito assim que depende do limiar de tolerância de cada mãe, sabe? Existem técnicas de treinamento de sono que envolve a gente deixar a criança no quarto dela sozinha, com supervisão de uma babá eletrônica, chorando progressivamente. Então, no primeiro dia, a gente atende a cada 3 minutos, no segundo, a cada tantos minutos, até a gente chegar a X minutos mais altos, então só vou atender a cada 12 minutos, a cada 15 minutos. E a criança fica lá, chorando sozinha, sem nenhum cuidador presente. Eu acho que, às vezes, a mudança de comportamento, igual a transição para um quarto diferente, a transição do colo para o berço, às vezes pode envolver choro, mas ela tem que envolver disponibilidade. Esse choro abandonado da criança sozinha, na minha linha de cuidado, não é muito legal, sabe? Eu acho que tem técnicas da gente ensinar essa criança a adormecer, pode se envolver algum choro, algum nível de desconforto, mas ela precisa envolver
sentimento os ali, pais né, ali, também. entendeu? Então, eu estou disponível para o meu filho, Mas aqui eu tô nesse aprendendo berço, com ele. isso. Eu estou disponível, mas eu não estou disponível do jeito que ele quer. Eu vou dar um exemplo. Igual, tem bebê que acostuma, depois do segundo, terceiro despertar ali, depois de meia-noite, a só querer dormir ligado ao peito da mãe. Tipo, chupetando o peito, né? Isso. Só quer dormir mamando e não se consegue tirar esse bebê desse peito. Tirou, chorou, tirou, chorou. E aí, às vezes, essa mãe precisa ter um limiar de tolerância um pouco maior de conduzir. Vai ter choro, a mamãe tá aqui com você, tá tudo bem. A mamãe só não tá do jeito que você quer. Então, às vezes, ter essa conversa com a criança, 6 meses não entende. Não entende, mas é você se mostrar disponível ali para aquela criança. E deixar ela segura naquele processo de transição. Então, vai envolver algum nível de estresse. Pode se envolver choro, mas é preciso é preciso ter pais disponíveis no acolhimento dessa criança. É um esforço de ambas as partes, né? Daquele bebê que está ali querendo entender o mundo e daquele pai e daquela mãe que querem mostrar para ele que uma rotina seria ideal, que seria importante, mas nem sempre ela é possível. Exatamente. E falando de rotina, doutora, tem regra, hora de dormir, hora de acordar, não funciona bem assim, é importante a gente manter essa rotina, mas às vezes sair dela também não tem problema. Eu estou trazendo aqui todas as polêmicas que muitas mães trouxeram para nós. Então, é muito comum no consultório eu ver exaustão materna. A gente falando de sono, eu falo muito da mãe, falo muito do pai, mas muito dessa figura materna, como se fosse um problema dela que ela tivesse que resolver. E às vezes a rotina prende essa mãe, ela fica com medo. Tem medo de sair de casa porque a janela de sono é de 1h30 e aí meu bebê não está em casa, ele vai chorar, ficar estressado, se não dorme não desenvolve, não ganha peso, não mama. Enfim, a cabeça dessa mãe... Olha só, um turbilhão de informação. Isso, e é tudo dela, tudo dela. Ela não tem com quem compartilhar tudo isso. Então, a rotina, ela não é sobre uma sequência de horários. Seu bebê tem que acordar 8 horas da manhã. Um recém-nascido, ele não sabe nem que ele nasceu. Comumente, os recém-nascidos, eles dormem mais durante o dia e às vezes tem despertares completos de 1 hora, 40 minutos durante a noite, mais do que acontece durante o dia. Parece que durante o dia mama e dorme e durante a noite, doutora, tá trocando o dia pela noite. É a grande frase. Não é preciso rotinas rígidas, não é sobre horários rígidos, não é sobre acordar 8 horas, primeira soneca de 8h40. Não é sobre isso. É sobre uma sequência de atividades. Então, você ter ali em mente, depois da primeira soneca vai vir o primeiro banho. Assim que acorda pela manhã, eu vou trocar roupa, vou fazer o ritual de bom dia. Vem a primeira soneca, dou o banho. Depois desse banho, vem o tummy time, uma atividade. À tarde, a gente escuta música, a gente dá uma volta numa praça, numa quadra. Então, é ter uma sequência de atividades e manter essa rotina. Então, essa sequência de atividades dá uma previsibilidade para a criança, de forma que ela entenda, toda vez que eu sou ninada com tal música, isso me relaxa, isso me anuncia que eu vou adormecer. Enfim, é um costume que vai se criando, né? Exatamente. Então, não é sobre horário, é sobre sequência de atividades. Agora, a senhora falou sobre o tummy time. É um dos assuntos também que mais nos foi perguntado. O que é o tummy time? Que momento é esse do bebê? A partir de que idade ele deve ser começado esse tipo de atividade? Essa é uma dúvida muito frequente, porque eu já penso, os pais... como se fosse um termo novo, né, também, tummy time, assim, foi mais propagado agora. É algo recente, mas assim, já é praticado há algum tempo, assim. Eu brinco que é o crossfit das crianças, mas novamente eu falo, recém-nascido ele não sabe que nasceu, então não é pra gente ficar forçando a criança a ficar em uma determinada posição. O tummy time, o que ele é? O que é o conceito? É a gente colocar o bebê acordado, de barriguinha para baixo, com os bracinhos para frente, de forma que isso estimule a sustentação de cabeça, cervical e tronco mais para frente. Comprar um tapetinho, colocar uma mantinha no chão, fazer com que esse bebê tenha essa atividade, né? Pode ser o tapetinho, pode ser feito aqui no peito dos pais, logo que amamenta, então o bebê pode ficar aqui, o bebê pode ser deitado de forma que a cabecinha fique aqui, ele fique sustentado o tronco e ele tem esse estímulo, né? Movimentar. Exatamente. Então não precisa ser só no chão. Recém-nascido a gente não precisa levar para o chão. Pode ser um trocador, pode ser um colchão que seja mais firmezinho, o peito dos pais, o braço. Então
é esse movimento. À medida que essa criança vai crescendo, aí sim a gente vai deixar só chão mesmo. E a partir de quantos meses, de quantos dias, assim, a gente pode começar o tummy time? Você coloca uma criança para rotar na vertical, ele pode fazer tummy time ali desde os primeiros dias. Então, e por quanto tempo no dia? Não quero que, assim, fique, tem que ficar X minutos, 5 minutos em todos os toda a janela de sono tem que ficar 5 minutos. Eu já vi isso. Não existe estudos que demonstrem essa evidência. Então, de que tem que ter essa frequência, esse padrão de oferta para que a criança se desenvolva adequadamente. Perfeito. Então, é ter rotina e seguir a tolerância. Se for sempre muito estressante para a criança fazer o tummy time, ela pode resistir mais. Então, assim, ter uma atenção em torno disso. Doutora Suzana, muito obrigada, viu, pela sua participação, por trazer aqui tantos esclarecimentos em relação a essas dúvidas comuns. Até a próxima e uma boa hora para a senhora também. Obrigada, Sofia. Obrigada.